Boa tarde a todos vocês, mais uma oportunidade, né, que Deus tem nos alcançado para nós podermos, né, transmitir a palavra de Deus. E nesta tarde, queridos, eu quero trazer algo sobre esta grande polêmica, né, me pediram já, sobre o tal dízimo, entende? E nós vamos falar um pouco nessa tarde aqui sobre os dízimos, então, as ofertas, né, quando está tendo, assim, muito escândalo sobre dízimo, sobre oferta, né? O pessoal não sabe mais o que é certo, o que é errado, o que estão fazendo com o seu dinheiro, o que estão deixando de fazer com o mesmo, se é correto, né? O que fazem com o dinheiro que é arrecadado através de igrejas, né? Nós também arrecadamos, pouquinho, mas arrecadamos, tá? Para a obra de Deus aqui, tá? Temos igreja, nós cuidamos de congregações, tá? Então, assim, mas aqui, o meu pessoal, eles são instruídos pela palavra de Deus e não há contenda. Não há contenda sobre isso, não há escândalos sobre o dízimo, sobre ofertas, não, meu querido. Porque quando a Bíblia Sagrada, ela diz assim que digno é o obreiro do seu salário, mas depende, né? Depende muito de quem são os obreiros, onde vai o teu salário, onde vai o teu dízimo, a tua oferta. São retirados ali salários, né? Mas temos que ter consciência e saber verdadeiramente o que é feito com aquele dízimo, oferta, que se reverte em salário, não só um salário, milhares de salários para muito. Como você tem acompanhado aí na mídia, né? Quanta discussão, quanta contenda, quanto engano tem se dado entre o povo devido a obreiros, pastores, missionários, evangelistas, enfim, que usam desta bênção que seria para se tornar uma grande bênção para o povo, uma grande bênção para as almas, uma grande bênção para que o evangelho seja propagado, tá? E tem se tornado motivo de escândalos. E a Bíblia Sagrada diz, né, ai daquele por quem o escândalo vem. Ai daquela pessoa por quem o escândalo vem. Se você pegar aí, você vai encontrar, né, esta baita polêmica. Uns apedrejando os outros por causa de dinheiro, né? Pastores postos na justiça porque são roubadores. Eu já digo assim, são roubadores, né? Porque não há desculpa. Não pode existir desculpa para homens, obreiros. Quando eu falo obreiros, estou falando de pastores, de apóstolos, tá? Apóstolos, missionários, evangelistas, tá? Estou falando dessa gente. Porque se de fato não entrasse dinheiro suficiente para pagar aluguéis de templos, de igrejas, como eu faço, se não entrasse, seria uma coisa, né? Eu ser colocado na justiça porque não pago os aluguéis das congregações, das salas, ou vice-versa, pavilhões, enfim, ou construções que sejam. Mas como a gente sabe, a gente acompanha, a gente sabe que entra, e não é pouco, né, o dinheiro que entra nesses ministérios gigantescos por aí, tá? Mas o que leva à condenação, o que leva a uma perdição, é o povo saber que entra milhões, milhões e milhões, e aluguéis não são pagos, infelizmente, de terceiros, né? Aluguéis não são pagos de pavilhões, e o pessoal não é pouco, o pessoal está acordado para as coisas corretas da vida. Então o pessoal vai para a mídia e coloca ali, né? E a Bíblia Sagrada diz assim, que seria melhor para tal apóstolo, tal pastor, tal obreiro nem ter nascido, do que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim. Diz as Escrituras Sagradas que seria melhor para tal apóstolo, para tal obreiro, tal pastor, tal missionário, nem ter nascido do que escandalizar um dos pequeninos que creem em mim, disse o Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que os escândalos, os pequeninos do Senhor,
estão escandalizados à torta e direito por aí afora, porque verdadeiramente, queridos, eles estão escandalizando, né? Eles estão escandalizando com o dinheiro do pessoal. Não é o celular, não se preocupe. Eles estão escandalizando com o dinheiro do pessoal por aí afora, entende? E entra dinheiro, né? Em abundância, você sabe disso, tá? Aí você pode se perguntar, mas pastor Roberto, me explica uma coisa, eu sou dizimista há tanto tempo, eu dizimo, eu dou minha oferta, eu faço meus votos e minha vida continua pindaíba. Se você ainda não enxergou o motivo, o motivo está claro. O motivo está claro. Enquanto você está dizimando, ofertando numa igreja onde verdadeiramente esse dinheiro é revertido para a obra social da igreja, a obra social para o povo, para as aulas, para os aluguéis, né? Para a condução de ônibus ou de carros, que seja, de pastor, enfim, tá? Você está vendo, é água, é luz, tantas coisas que são pagas com o teu dízimo e com a tua oferta. Enquanto isso está se mantendo na linha, tudo bem, né? É o meu dever dizimar, é o teu dever dizimar, diz as Escrituras. Nós já vamos entrar na palavra de Deus para você entender melhor a palavra do Senhor, né? Enquanto isso está sendo feito com o teu dízimo, com a tua oferta, não há escândalo. A partir do momento em que o tal obreiro ele começa a ter fartura de dízimos e oferta, ele começa a praticar o que é ilícito, com o nosso dinheiro, acaba acontecendo isso aí, vira escândalo. Eu não sou contra o pastor, o apóstolo, o missionário, o evangelista que seja, né? Ele ter a sua casa, ele ter o seu carro para fazer a obra de Deus. Não sou contra isso, eu sou favorável a isso e oro para que todos possam ter esta condição, né? De fazer a obra de Deus com alegria, né? Não gemendo como muitos têm que fazer, porque são honestos e sinceros, tá? Em determinadas causas. Entenda isso. Eu não sou contra. Porque eu sou contra, e vou te ensinar pela palavra de Deus aqui, é que quando ultrapassa isso, que eles começam a acumular riquezas nessa terra aqui, com o teu dízimo, com a tua oferta, e deixar de lado, de pagar as custas da igreja, deixar os irmãos perecendo na igreja, deixar famílias que vêm na igreja necessitadas do suprimento cotidiano. Isso, a Bíblia Sagrada, Deus é totalmente contra isso. Deus não é favorável a isso. Não se preocupa, você que talvez, né, esteja pensando assim, mas pastor, o pastor lá, o fulano, beltrano, ciclano, não quero saber, não vou citar nomes aqui, não preciso citar, tá na mídia, é só você que você já viu, se você não quiser ver, não procure, senão você vai encontrar, né? Quando passa disso, se torna um escândalo. Aí é o motivo de que muitas pessoas estão dentro dessas igrejas, né, dizimando, e a vida delas continua na mesma. Não prosperam, não vão para frente, né? Dão o seu dízimo e não acontecem as coisas nas suas vidas, tá? E por quê? Já ultrapassou o limite. Da oferta e do teu dízimo nesse lugar. Ultrapassou, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? Enquanto estava sendo usada verdadeiramente para a causa de Deus, para as almas, a coisa era uma. A partir do momento que ultrapassou esse limite e começou a virar esbanjamento, né? O apóstolo, o pastor, o missionário começou a militar em causa própria com o teu dinheiro, aí, meu amigo, a vaca vai para o brejo. É melhor você rever esta questão para o teu bem. É melhor você rever esta questão para o teu próprio bem, tá? Aí, quem sabe, você vai entender melhor o significado de que eu repreendereis o Senhor por causa de vós, demorado. Vamos aqui à palavra de Deus. Você vai ver que o dízimo, as ofertas, é bíblica. Isso não tem que contestar. Se não fosse bíblico, eu não falaria, tá? Espero trazer um bom esclarecimento a você que está em dúvida sobre isso, você que está pesaroso, você que está dizimando na tua igreja lá e a vida continua mesmo. Acompanhe comigo. O livro de Malaquias, profeta Malaquias, capítulo 3, e o versículo 7 a seguir diz assim: Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste.
Tornai vós para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, em que havemos de tornar ao Senhor? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição serão amaldiçoados, porque a mim me roubam. Sim, todos vocês me roubam. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Olhe bem, para que haja mantimento na minha casa. E depois façam prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês uma bênção tal que dela vocês terão a maior abastança. E por causa de vocês eu repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, as vossas plantações. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vocês serão uma terra de fartura, diz o Senhor dos Exércitos. Aí está. Tá? O dízimo, amados, é bíblico. É um mandamento de Deus. Pastor, mas é lá do Velho Testamento, mas ele permanece no Novo Testamento. O próprio Jesus continuou, permaneceu com ele no Novo Testamento. Nós vamos ver na sequência aqui, onde você vai entender então bem melhor o que significa verdadeiramente, né? Quando Deus usou a boca do profeta Malaquias, ele usou a boca do profeta para avisar o povo, tá? O povo estava sendo amaldiçoado, estava a vide deles, as plantações estavam indo de mal a pior, a locusta, o gafanhoto estava destruindo completamente com as plantações deles, a colheita deles. Eles plantavam um saco para esperar colher 100, não colhiam sequer a metade daquele saco de batata que plantaram. E assim sucessivamente. E aí Deus usou o profeta Malaquias para avisar o povo, dizendo que desde os dias dos vossos pais vocês se desviaram dos meus mandamentos, da minha palavra, da minha ordenança, né? Porque desde o Velho Testamento, queridos, a casa de Deus, o templo, sempre foi mantido às custas dos dízimos e das ofertas do povo. Aquilo que Deus requer de mim e de você, 10%, das Escrituras Sagradas, para que eu e você trouxéssemos 10% da casa de Deus, o templo dele fosse mantido intacto, abençoado, próspero, né? Os levitas, os obreiros que trabalhavam dentro daquele templo, atendendo o povo, eles teriam com que se sustentar e sustentar as suas famílias, que respectivamente, como cabeça da casa, eles estavam ali empenhados 24 horas na obra de Deus. Então era necessário, né, eles terem condições de manter sua esposa, seus filhos, seus parentes, enfim, que necessitavam, que eram dependentes deste homem de Deus ali, entende? Então era necessário, as Escrituras Sagradas, tudo isso. E também para manter ali os que trabalhavam dentro da obra, da casa de Deus, os que davam assistência ao povo, os que davam ensinamentos ao povo, enfim. Era desta forma que agia. No passado, lá atrás, o dízimo não era dinheiro tão somente, tá? A maioria do povo trazia 10% de toda a plantação das batatas, do feijão, da soja, do trigo, do arroz, enfim, do gado que eles tinham, né? Eles traziam e davam à casa de Deus como mantimento. Era moeda de troca naquela época, tá? E desde aquela época Deus pede para que o povo permaneça dessa forma, agindo dessa forma. E Jesus sabendo que nos nossos dias não seria diferente, né? Essa necessidade para a obra de Deus, ele deixou escrito aqui na palavra do Senhor, ele deixou escrito aqui na palavra de Deus de que é necessário. Mas nós vamos ver daqui a pouquinho mais como funciona verdadeiramente no Novo Testamento. Quer ver? Quando o homem e a mulher abrem a sua mão, verdadeiramente para a obra de Deus, diz a Bíblia Sagrada que serão abençoados. Ótimo, obrigado. Serão abençoados as Escrituras Sagradas com a fartura que vem das mãos do Senhor. Você note aqui na palavra de Deus, né? A Bíblia chama de roubador de Deus aquele que não devolve 10%. Mas pastor, por que eu tenho que dar 10% para a igreja? Por que tu tem que dar 10%? Porque Deus te dá o sol de graça, te dá a chuva de graça, te dá o vento que tu respira de graça, dá a saúde de graça,
Ele não cobra nada por isso. Né? Ele te dá um trabalho, te abre uma porta de graça, não te cobra nada para o trabalho. Quem sabe você possa até dizer consigo mesmo, mas se eu não me esforçar, não levantar cedo, as coisas não acontecem. Você está disposto a pagar o preço? Você está disposto a pagar o preço como muitos pastores pagam o preço muitas das vezes aí? Você acha que eu estou sentado aqui numa boa? Hã? Talvez você esteja dizendo assim, mas o senhor está numa boa sentadinho aí na sombra, né? Não, meu amigo, é muito pelo contrário. Né? Um dia que eu não estou sentado aqui, eu estou na torreta do sol muitas das vezes trabalhando lá, labutando, né? Trabalhando, ajudando da mesma forma. Aí à noite pregando a palavra de Deus. Tá? Mas e o senhor não tira um salário por quê? Não temos condições de tirar salário. Não temos condições de tirar salário. A igreja é pequena, a igreja que prega a verdade, como nós pregamos a verdade aqui, muito pouca gente ajuda a igreja. Muito poucas são as pessoas que ajudam. Até porque elas não gostam de ser repreendidas muitas das vezes pelo Senhor. Não gostam de ser muitas das vezes que as suas atenções sejam chamadas pela palavra de Deus. Então aquilo que eu falei esses dias atrás, se eu prometer para você, dizer que a tua vida está tudo bem, que da maneira que tu vive, essa vida monótona, essa vida desregrada, espiritualmente falando, essa vida que tu leva de qualquer jeito, está tudo bem, você vai chegar no céu, você abre a mão e ajuda a obra de Deus aqui. Mas eu não vou fazer isso, sabe por quê? Porque amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade para você. Ouça, Jesus quando esteve aqui, ele nunca ficou passando a mão na cabeça de ninguém. Ele não passou a mão na cabeça de ninguém dizendo assim que está tudo bem. Alguns pecadores, quando se aproximaram dele ali, ele restaurou a saúde deles, libertou a vida deles e disse para eles, vão e não pequem mais, para que não suceda coisas piores com vocês. Tá? Amigo verdadeiro é esse que fala a verdade. Eu estou falando a verdade para você, estou te ensinando a verdade, estou explicando a verdade para você. Tá? Então a gente sabe, né? É custoso, é bem custoso. Tá? O preço que a carga que a gente recebe depois, tá? A carga que a gente recebe é negativa através de orações, através das pregações, por pessoas que estão sendo libertas, porque na verdade, querido, nós estamos, através de Deus, com a mensagem da palavra dele, o Espírito Santo convencendo você, nós estamos resgatando almas que estavam condenadas à eternidade de fogo. Almas que estavam aprisionadas por Satanás são libertadas ali. E nós que pregamos a verdade, jejuamos e oramos, nós recebemos depois o peso das retaliações espirituais. Você não pense que é moleza, não. É moleza para quem vive no oba-oba, para quem vive de qualquer jeito pregando a palavra de Deus, sem amor pelas almas. Para esses aí é moleza. Agora, para quem prega verdadeiramente, tem amor pelas almas como Jesus Cristo teve, é bem pesado a carga. O fardo dele é bem pesado, tá? Eu quero ler juntamente com você. Abre a tua Bíblia lá em Provérbios. Vamos dar uma olhadinha. Provérbios capítulo 3, a promessa de Deus. O que Deus nos promete aqui no capítulo 3, quando nós ajudamos de verdade a obra dele e semeamos. Capítulo 3 de Provérbios, versículo 9 e 10 assim. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra a vida sagrada ao Senhor com os teus bens, e a tua terra será deleitosa, será farta. O teu trabalho será uma bênção, você será promovido lá no teu trabalho. Tá? E todos os lugares, eu devo ter trabalhado em 3 empresas de carteira assinada até hoje só. Tá? Todos os lugares que eu trabalhei, nunca passei de 3 meses que o gerente da empresa lá não me chamasse para me promover. Todos os lugares que eu trabalhei fui promovido na sequência. Tudo por quê? Primeiro a chegar e o último a sair. Cabeça baixa, respeitando o patrão. Tá? Outra coisa, atento às ordens que me eram dadas, boca fechada, entendeu? Dessa vez aí a pessoa prospera mesmo, é abençoada. A Bíblia diz que é para nós ser sujeito às autoridades, ser submisso. E diz a Bíblia Sagrada, tudo que tu for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque tem aquelas pessoas que elas não param emprego nenhum. Eu dou meu dízimo, pastor, mas as portas estão fechadas, eu não consigo ficar no emprego. Qual é o teu comportamento lá no teu trabalho? O patrão diz uma palavra, tu diz 3 para ele. Tu responde com 4, 5. Ele manda tu fazer uma coisa, você manda ele fazer a coisa. Tu quer o que da vida depois?
Aí não adianta nem você dizer assim, mas Deus falou que ia me prosperar se eu dizimasse. Não, você tem que entrar pela palavra de Deus. Eu devo ser dizimista? Devo. Mas eu devo ser submisso às autoridades e trabalhar como se eu estivesse trabalhando para o Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Aí é diferente a coisa. Então, 3 meses no máximo eu ficava, era promovido a um cargo bem melhor. Tá? Era promovido sempre a um cargo bem melhor. Então você veja bem uma coisa aqui. A Bíblia Sagrada promete que o Senhor vai honrar verdadeiramente a tua oferta e o teu dízimo. Tá? Quer ver? Dá uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio 28:8. São promessas, né, da palavra de Deus que nós devemos observar para ver o que está acontecendo. Né? Diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puser a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor abençoará tudo que tu puser a tua mão, será abençoado. O Senhor te dará destreza verdadeiramente para você ser próspero no teu trabalho. Eu não para me exaltar, mas para a glória do Senhor. Tudo que eu coloco a mão no meu trabalho, Deus prospera. Deus prospera grandiosamente porque eu faço como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Porque quando nós não trabalhamos assim, meu amigo, a gente arruma contenda lá no trabalho, arruma inimizade no trabalho, a gente desrespeita os patrões e acaba perecendo na caminhada. Tá? Então, uma coisa casa com a outra. A Bíblia Sagrada diz que um abismo chama outro abismo. E este abismo de desobediência, de não ser submisso, vai chamar outros abismos piores ainda para cima de você. Então trabalhe, seja submisso verdadeiramente aos teus patrões. A Bíblia diz que é para ser submisso não só aos bons, mas aos maus também. Porque eu já trabalhei em lugares que os patrões, eles não eram pessoas boas, eram pessoas más, ruins, entende? Mas mesmo assim, né, eu baixei minha cabeça, engoli muitas das vezes, fiquei quieto. E tive vitórias até aqui, graças ao bom Deus, tá? 2 Crônicas, olha para que serviu o dízimo. 2 Crônicas 31, 11 e 12. Abra lá a tua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 31, 11 e 12. Diz assim: ali recolherás fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas para cuidar disto. Canonia, o levita maioral e Simei, irmão segundo. Era para trazer tudo ali para a casa de Deus, para ter mantimento ali. Havia pessoas responsáveis, viu? Pessoas responsáveis que cuidavam disso, verdadeiramente. Tá? Agora, ouça bem o que disse Jesus lá no Novo Testamento sobre o dízimo e sobre as ofertas. Vamos dar uma olhadinha no que disse o Senhor Jesus Cristo, né? No Novo Testamento, ali em 2 Coríntios, capítulo 9, abra a tua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, e no versículo 6 a seguir. Diz assim: o estímulo à fidelidade. Ouça, e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também vai colher. E o que semeia em abundância vai colher. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Você viu como é que tem que ser ofertado e dizimado na casa de Deus? Ó? Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Aqui nós vamos definhar um pouco nesse versículo aqui explanado. Por quê? 10% você sabe. Esse é sagrado que você deve devolver à obra de Deus. A Deus verdadeiramente. Tá? Quando se diz a Deus, você não seja ignorante e interpretar, dizer que Deus não precisa. Claro que Deus não precisaria desse teu dinheiro. Quando ele opera um milagre, ele não precisou do teu dinheiro. Mas ele precisou do lugar onde foi operado o milagre. Ele precisou daquela casa, daquela sala, daquele pavilhão, aonde ele está sendo invocado o seu nome para ele operar o milagre. Pastor, mas ele podia operar lá na rua. Sim, podia operar lá na rua. Quem é que vai ficar abaixo de chuva na rua lá, num culto, digamos assim? Quem é que vai pegar a sua família, vai levar na torreira do sol, um dia como hoje, que está bem quente, para ficar lá ouvindo um pregador, para receber uma oração com imposição de mão, receber uma revelação, uma profecia? Não sejamos ignorantes, né? Sejamos sábios da Bíblia Sagrada. Então veja bem aqui. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Não com tristeza. Porque tem aquelas pessoas que elas recebem o seu salário, elas vão contar assim: eu recebi R$1.300 hoje. Né? Eu tenho que tirar 130, 10% para dar para aquele pastor. Concordo contigo. Você tem que ver que pastor está pegando esses teus 10%. Tem que ver o que ele está fazendo com os teus 10%. Né? Se os 10% está sendo revertido para
a água, a luz, os aluguéis da igreja, a manutenção da igreja, né? A manutenção dos fiéis dentro da igreja, a causa de alguns que estão perecendo, né? Ou se ele está comprando bens imóveis para ele em abundância, se ele está comprando mansões para ele aqui na terra, né? Que não é necessário, não vai levar nada daqui, entendeu? Se ele está comprando paraísos em outros países, segundo eles, né? Chácaras, sítio, mansões em outros países aí, acumulando fortuna para deixar para os seus gozarem da cara dos fiéis depois, se eles estão verdadeiramente estendendo a mão ali com aquela sobra toda gigantesca, né? Se eles estão enviando verdadeiramente um pastor, um missionário a outro país onde há uma grande necessidade, né? Estão pagando o salário certinho daquele coitado que foi enviado. Aquele homem aqui aceitou Jesus, se converteu, o Senhor encheu do seu espírito e agora o pastor viu que ele é uma pessoa de valor e enviou ele a um outro estado, a um outro país. Tem que ver se o salário dele está em dia, se o pastor está pagando certinho o salário dele, ou se a família dele está definhando lá, padecendo. Né? Tem tudo isso que você tem que analisar. Eu concordo contigo verdadeiramente quando você diz, para aquele pastor lá, ou para aquele apóstolo lá, o que está fazendo com o meu dinheiro? Essa é uma das razões porque muita da gente está dizimando nessas igrejas gigantescas e não estão recebendo mais nada de Deus também, porque Deus está vendo o que está sendo feito. Ultrapassou o limite da sinceridade, ultrapassou o limite da honestidade com a obra dele, com a causa dele. E não se preocupe, mas o homem é ungido de Deus. E quem te falou que eu estou tocando no ungido de Deus? Eu estou falando daquilo que é do meu Deus, do nosso Deus. Eu estou falando daquilo que é de Deus, não do ungido de Deus. O ungido de Deus vai dar conta para Deus. Os ungidos de Deus darão conta diante de Deus. E eles prestarão conta do que estão fazendo. Eles prestarão conta do que estão fazendo. Algum bilhetinho ali? Está aqui, põe um bilhetinho. Isso, obrigado. Claro, está aqui, ó. Né? O pregador que vai lá também orar precisa de passagens, precisa de alimento, é lógico. O obreiro, né? Precisa de alimento, precisa de passagem, precisa de gasolina para o seu veículo. Tá? Eu atendi, só para você ter uma base, eu atendi um trabalho aqui há alguns anos atrás, dá mais ou menos uns 80 quilômetros daqui, estrada de chão, tá? Estrada de chão. E eu fui nesse lugar, eu ganhei umas almas que estavam perdidas lá, abandonadas, se reconciliaram todas, graças a Deus, todas estão firmes hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, tá? E naquela época eu não tinha ministério próprio, naquela época lá, eu só tinha promessas ainda. E eu vim para a cidade, procurei alguns pastores, inclusive da igreja que eu estava. Procurei alguns pastores, né? Olha, eu fui fazer um trabalho lá, evangelístico lá, e ganhei umas almas, elas precisam de ceia, elas precisam de orientação, elas precisam de cuidado, elas precisam de cultos lá naquele povoado, no meio do mato. Mais ou menos uns 3 pastores. A resposta deles foi a seguinte: olha, evangelista Roberto, o negócio é o seguinte, aquele campo lá não me pertence. É assim, aquele campo lá não me pertence, lá é para outro lá, fazer a obra de Deus. Eu digo, mas por quê? Como assim? Afinal de contas, ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, pastor. Mas lá é muito, lá é ruim o lugar, lá é distante, a estrada de chão, meu carro depois pode estragar. Então você veja bem, eu coloquei meu carro lá por 8 anos mais ou menos lá, ganhei aquelas almas, cuidei delas até se levantar um escravo do capeta, eu já digo escravo do capeta, tá? E se levantar contra a obra lá. Mas não interessa o que ele fez, lá não vou falar desse tipo de asno que anda aí dentro da seara de Deus destruindo a obra do Senhor, né? Esses servos das trevas, já chamam assim, né? Ganhamos aquelas almas lá, isso é para você ver, Deus nunca me deixou faltar nada verdadeiramente, tá? O interesse deles, sabe qual é que era naquela época? Os 3? Os dízimos e as ofertas. Um foi lá, um chegou até ir lá para ver o lugar. Quando viu o lugar, sabe como é que era o lugar? Eu armei uma lona lá naquele lugar, no campo lá, no meio do mato. Eu armei uma lona e comecei a fazer cultos embaixo daquela lona, para aquele pessoal. Tinha assoalho? Não tinha assoalho, era barro. Lembro-me de uma noite lá, uma vigília abençoada que eu fiz naquele lugar. O pessoal tudo atolado no meio do barro. Aí você pode estar se perguntando assim, pastor, mas daí? E daí? Qual é o problema? Jesus não tinha onde reclinar na sua cabeça.
E não morreu por causa disso, né? Quando eles foram lá e viram aquilo lá, um deles, me lembro bem, ele sentou num canto e ficou com a cabeça baixa. Eu falei, tá tudo bem, pastor, com os senhores? Ele assim, eu tô apavorado com o que tu tá fazendo aqui, né? Como é que tu tem coragem para fazer uma coisa dessa, assim, desse jeito aí? Eu digo, é o que está dentro de mim que me inspira verdadeiramente, é o Espírito Santo de Deus que ama as almas de verdade. E pergunta quanto é que tinha de dízimo lá? Praticamente nada, nada. Nós trabalhávamos aqui na cidade e usávamos o pouco daqui da cidade e levávamos para lá para ganhar aquelas almas lá. Essa é a diferença. Você tem que ver onde é que está indo o teu dízimo verdadeiramente, né? Então aqui, voltando aqui, Deus ama aquele que dá com alegria, não com tristeza. Tem aquelas pessoas que já começam, chega o pagamento, elas começam a ficar pesarosas já. Eu vou ter que dar o meu 10% lá para a igreja. Senhor, meu Deus, o que eu vou fazer? Dar 10% para o pastor ficar numa boa. Eu te digo assim, esse tipo de pessoas, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Se tu quer ser amado do Senhor verdadeiramente, o crente ele não dá o dízimo, né? Simplesmente porque é um dever dele. Ele dá porque ele é amado de Deus. Tem essa diferença, né? Porque assim como você foi alcançado com o dízimo de alguém, Deus quer alcançar outro alguém com o teu dízimo. Agora é diferente, né? Eu fui alcançado com o dízimo das pessoas que pregaram para mim lá atrás, que abriram uma igreja no passado. Eu fui alcançado com o dízimo dele, com o dízimo de outras pessoas. E outras pessoas foram alcançadas depois, posteriormente, com o meu dízimo também. E assim sucessivamente. Observe bem. Deus ama aquele que dá com alegria. Não com tristeza ou por necessidade. Não dê por necessidade. O que é dar por necessidade? Ou seja, é imposto a você isso, né? Tem igrejas que você não participa de Santa Ceia se você não é um dizimista fiel. Eles controlam na ponta da caneta quem são os fiéis que dão o dízimo todo mês para depois tomar Santa Ceia, senão eles não servem a ceia, ainda fica amaldiçoando a pessoa. É errado isso, pastor Roberto? É errado. É errado. Porque eu já passei por momentos difíceis lá no começo, em que eu não teve como eu dar o meu dízimo. Não tinha de onde eu tirar o meu dízimo nos primeiros tempos ali. Eu concordo. É errado? É errado. Mas eu tinha que prestar conta para quem? Para o homem que estava ali ou para Deus? Não, eu tinha que prestar conta para Deus. Mas se você não teve condição, anota lá. Anota e depois vai devolvendo ao Senhor, vai pagando a Deus verdadeiramente. Vai devolvendo para a obra dele. Tá? Aí você vai ver a grande diferença que é ser amado pelo Senhor. Porque uma coisa é você não ter condições mesmo. Outra coisa é você ser avarento. A Bíblia diz que os avarentos, meu amigo, não herdarão o reino de Deus. Não sejam avarentos, sejam fiel verdadeiramente, tá? Dentro das possibilidades ali. Agora veja bem, Deus ama aquele que dá com alegria. Quer ver o que Deus promete agora? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a bênção, toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. É para isto. A Bíblia diz assim, que Deus fará abundar na tua vida, o teu trabalho, você vai ter para abundar em boas obras também, ou seja, ajudar os outros. Entende isso que é maravilhoso, né? Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você tem que entender a palavra de Deus. Quer ver? A polêmica do dízimo é a seguinte, ó. A maior polêmica está aqui, ó, quer ver? Porque os assalariados estão militando em causa própria. É por isso que gera contenda. É por isso que gera essa desconfiança bem grande do povo e não querer, muitas das vezes, ajudar a obra de Deus quando ela é uma obra sincera. Tá? Por quê? Eu não vendo nada aqui. Nós não vendemos nada ungido aqui. Nós oferecemos de graça. De graça recebesse e de graças dai. Tá? De graça nós recebemos, de graça nós damos. Mas para manter esse canal eu preciso. Para manter as congregações, agora, ano que vem, queremos, com a bênção de Deus, né, abrir uma congregação na cidade aí de Porto Alegre. Precisamos, vamos gastar com aluguéis, com passagens, com gasolina, vamos gastar com móveis para a casa do Senhor lá, naquele lugar, né? Vamos gastar com assistência que teremos que dar lá naquele lugar, tá? Enfim, temos que ajudar a obra do Senhor, tá? Então eu vou precisar disso, vou precisar. Com certeza que vou precisar bem mais do que hoje, né?
Vamos dar uma olhada aqui rapidamente. Nossa, já se passaram as horas de novo, né? Quer ver? Abra a tua Bíblia lá em livro do profeta Ageu, último livro aqui. Livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Abra a tua Bíblia, volte lá no Velho Testamento. E vamos dar uma olhadinha no livro do profeta Ageu. O que está acontecendo na vida de muitas e muitas pessoas aí. Muitas e muitas pessoas aí que estão acompanhando essa mensagem da parte de Deus hoje aqui. Capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim, capítulo 1 de Ageu, e o versículo 6. Ora, pois, considerai os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Semeais muito, e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saco furado. Aí você pode estar se perguntando, pastor, é verdade. Eu recebo o meu pagamento no final do mês, some tudo. Já ouvi relato de pessoas que receberam seus pagamentos, pagaram 1 ou 2 continhas e o dinheiro sumiu dos seus bolsos. Ah, isso é besteira, pastor. Não, não é besteira. Não é besteira. É a maior das realidades. Tá? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei a madeira e edificai casa, então dela me agradarei e serei glorificado. Vocês esperam colher muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro, diz o Senhor dos Exércitos. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Não é isso que acontece? O crente que conhece principalmente a palavra de Deus, a maioria, eles recebem seu salário e cada um pensa, primeiramente, na sua casa, nas suas contas, na sua vida, nos seus luxos, nos seus prazeres, e a casa de Deus, muitas das vezes, eles deixam abandonado. Eles não se preocupam, entendeu? E ver como é que está a situação daquele pastor que é um homem de Deus honesto, como é que está a situação da casa de Deus, se os aluguel, se o dinheiro chegou para pagar o aluguel, se o dinheiro alcançou para manter a gasolina do pastor que visita um, visita outro, dá auxílio aqui, vai no hospital, vai na casa desse, vai na casa daquele prestar uma oração, um auxílio. Eles não se preocupam. Primeiramente, a casa deles, aí lá depois, lá pelo dia 15 mais ou menos, né, quando o dinheiro acabou, eles aparecem na igreja de novo. Ver como é que está os cultos, como é que está o pastor. Muitas das vezes está lá o homem gemendo e chorando lá, enquanto cada um pensa na sua própria casa, no seu bem-estar. Aí diz Deus aqui, ó, e muitos, Deus começa a pesar a mão e cobrar. O devorador ali de Malaquias começa a entrar. É gasto com médico, é gasto com isso, é gasto com aquilo, o carro quebra, o filho adoece, a filha adoece, o marido adoece, a mulher adoece, é gasto com a farmácia, com os remédios, com o médico, com o doutor tal, o especialista tal, e assim. É o devorador que está fazendo com que seja consumido aquilo que era de Deus que você reteve pela tua avareza. Então, meu querido, não seja uma pessoa avarenta. Ajude a obra de Deus, ajude a causa de Deus, tá? Se você quiser fotos do trabalho nosso aqui, tá? Ou quando abrirmos outras congregações aí, você vai estar a par. Nós vamos estar postando aqui os nossos cultos, a inauguração da igreja lá, se Deus quiser, agora ano que vem, ali por fevereiro, nós vamos inaugurar uma igreja em Porto Alegre. Nós vamos estar anunciando aqui para você, nós vamos estar mostrando aqui para você, e outros lugares aí que vamos nos procurar para congregações, para abrirmos igrejas nesses lugares ali, pormos congregações, tá? Vamos precisar da tua ajuda. Nós vamos estar pondo aí para você, tá? Nós vamos estar colocando para você aí uma conta onde você, quem sabe você está aí você não está em lugar nenhum congregando, em lugar nenhum, está com o teu dízimo parado, né? Ajude-nos a manter essa obra aqui, tá? Ajude-nos a manter essa igreja. Ajude-nós a caminhar, ajudar outras pessoas, né? Nós temos algumas visitas a fazer lá no interior, lá ninguém quer ir. Lá no interior, lá ninguém quer ir porque estrada é de chão, tá? Então ajude a obra de Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar na medida que você der com alegria, diz a Bíblia Sagrada, tá? Eu espero ter esclarecido um pouco as tuas dúvidas em relação a dízimos e ofertas, tá? Os dízimos e as ofertas que pertencem a Deus verdadeiramente. Quem sabe você está aí, tem condições de ajudar a obra de Deus, ajude.
ajude, tá? Você pode entrar em contato conosco. Nós vamos estar colocando uma conta ali, tá? E essa conta você pode ir na Caixa Econômica lá e ajudar com qualquer oferta, tá? Bate um printzinho lá do teu depósito e me envia, por favor. Envia através do WhatsApp. Eu quero estar levando esse teu depósito, tá? Esse comprovante, aliás, eu quero estar levando ao monte lá, apresentando a Deus a tua oferta, apresentando você que ofertou para ajudar a obra dele. Eu tenho certeza que ele não vai deixar você envergonhado, tá? Faça uma prova com Deus verdadeiramente, comece a ser um dizimista fiel, tá? Tanto aqui como na tua igreja, comece a dizimar com alegria, e faça a prova de Deus. Mas cuide aonde você está devolvendo o teu dízimo. Tem muitos salafrários por aí afora que estão militando em causa própria. Estão usando o teu dízimo para suas farras, não para a obra de Deus. Então tome muito cuidado, analise bem, primeiro antes de você abrir a tua carteira para qualquer obra que se diz obra de Deus. Até essa aqui, tá? Se tudo que eu falo, tudo que eu prego aqui não te incentivou e não te mostrou a verdade, então, sinceramente, eu não sei o que pode te mostrar a verdade. Quem sabe, né? Se mentir aqui, daí você acredita. Não, mas eu acredito que não. Deus é fiel verdadeiramente para te abençoar, tá? Fiquem todos com Deus, tá? Uma ótima tarde a todos, uma ótima semana na presença do Senhor. O WhatsApp é 8133-9244. Deus te abençoe. Meus servos clamem, meus servos busquem, meus servos orem. O que eu tenho está guardado, é só buscar. Meus servos clamem, meus servos busquem, meus servos